vezes com um toque, com um olhar, você já sabe o que foi dito. Isso muitas vezes para o médico é difícil de entender porque a gente tem uma formação muito cartesiana. A gente tem uma formação onde eu disse, acabou, eu falei, já está dito, eu falei o que era importante. É o modelo informativo da relação médico-paciente. Tantos por cento, é por isso, é aquilo, essa medicação tem risco disso ou daquilo, mas o paciente não é assim. O paciente ele precisa sentir o que você quis dizer. E o sentir muitas vezes é individual. Muitas vezes eu consigo expressar isso ao outro, muitas vezes eu não consigo. Ou muitas vezes eu quero expressar uma atitude e acabo levando a outra. Toda comunicação ela tem duas coisas que eu digo nas minhas palavras e nas minhas ações. O conteúdo e o sentimento. O conteúdo é o que eu quis dizer. Agora o sentimento é o que eu quis expressar. Em más notícias, eu vou dividir as más notícias em dois grupos. Ou numa doença terrível, muitas vezes incurável, que vai levar aquela pessoa a um sofrimento sabido, ou a notícia do óbito, da morte. Então, essa notícia todos aqui vão considerar muitas vezes como ruins, mas vai muito depender do que a Rafaela acabou de dizer, da fé. Hoje a gente tem a visão biopsicossocial, mas dentro disso agora tem um novo campo, que é o espiritual. Não vou falar de religião, cada um tem a sua, religiosidade é uma coisa, mas espiritualidade é outra. E como médicos a gente vai precisar em algum momento vivenciar isso, porque só a ciência não explica tudo que a gente vai ver. Esse provérbio árabe, ele mostra muito o que é o corpo e o que a gente quer dizer. Então, é muito comum eu expressar uma atitude só pelo meu jeito de dizer. Então, chega um paciente lá na emergência, ele acabou de falecer. Muitas vezes, quando eu chamo a mãe daquela pessoa ou o marido, e pelo jeito de olhar para a pessoa, ela já sabe que aquela pessoa morreu. Muitas vezes eu não precisei nem dizer. Esses dias aconteceu esse caso assim. Veio um paciente, ele estava afogado, ele faleceu na cena, no local. Veio transferido com o bombeiro, numa medida heróica, foi reanimado 40 minutos. Era um rapaz jovem. E quando eu chamei a mãe, que ela olhou para mim, ela saiu correndo. Eu não precisei falar nenhuma palavra. Ela falou, você não vai me dizer isso, e saiu correndo, desesperada. Mas eu não disse nada, mas eu não precisei dizer nada. Ela percebeu na minha postura, no meu semblante, no jeito que eu a chamei, que aquilo tinha culminado com o óbito do filho. E foi um momento difícil para todos que estão habituados a isso. Por mais que passe o tempo, você sofre com cada uma dessas notícias. Dar a notícia, uma má notícia para um paciente é sempre ruim. A gente deixa sempre um pouquinho da gente também ali. Os médicos que aqui estão, experientes, com certeza já deram más notícias. E foi, com certeza, desgastante e a gente leva esse pedacinho com a gente. E não tem uma técnica. A técnica a gente vai fazer em cada um dos processos. Vocês vão perceber que o treinamento é fundamental. Mas qual é a melhor técnica? A melhor técnica para uma má notícia é a que cada situação exige. A gente precisa ter flexibilidade. A gente precisa ter entendimento do todo. A gente precisa olhar no olho daquela pessoa que vai receber a notícia e naqueles segundos filtrar o melhor jeito de abordar. É óbvio que existem algumas considerações importantes, mas cada caso é um caso. Cada pessoa vai sentir aquela
emoção de um jeito. Eu já tive pessoas que desmaiaram, eu já tive pessoas que se jogaram no chão, eu já fui agredido, eu já vi alguém agredir o outro familiar, eu já vi alguém chutar a porta, quebrar o bem público. Então, cada um vai sentir aquilo de um jeito. Vocês, médicos, em formação, vão precisar expressar isso de um jeito o mais adequado possível. Mas isso vai depender de cada caso. Por isso é muito importante que vocês conheçam os casos. A medicina se faz à beira do leito. Não tem jeito de aprender medicina só no livro. Medicina a gente aprende no dia a dia. É importante o conceito técnico, mas também é importante a parte prática. Não tem como formar um médico só na leitura dos tratados. Consegue, Rafaela? Consegue, Pablo? Consegue, Gabriel? De forma nenhuma a gente vai conseguir formar um médico só lendo o tratado de cirurgia, de ortopedia, do que for. Vai precisar ver o paciente, pôr a mão nele. Ele vai olhar para você, vai sentir dor, porque muitas vezes a dor daquele é uma dor que realmente existe ali. Ó. A do outro, será que não existe? Existe também. Mas ele sente de outro jeito. Expressar isso não é uma tarefa simples. Esse exemplo ali, olha, ele está tendo uma atitude das mais importantes na medicina. Porque o médico, ele está olhando o seu paciente. Ele está fitando no olho aquele garoto doente com o pé machucado. Ele está tocando o paciente. Quando nós examinamos o nosso paciente, tocamos o paciente e olhamos ele no olho, ele se sente confortável com o que nós vamos dizer. E muitas vezes o que vamos dizer é uma má notícia. E o que todos querem saber? Como médico, eu tenho 18 anos agora de formado. Ao longo de 18 anos, eu respondo todos os dias 3 questões. Para todos os casos, para todas as pessoas que eu falo. Eles querem saber o que tem, qual é o nosso diagnóstico, eles querem saber como a gente trata aquilo, tratamento, e eles querem saber se vão melhorar, o prognóstico. Essas 3 questões, elas são comuns a todos os médicos, em todos os momentos, em qualquer doença. Se a gente consegue responder essas 3 questões que estão intimamente ligadas, eu vou conseguir solucionar aquele problema. E dar a notícia, a má notícia, muitas vezes relacionadas ao diagnóstico, como por exemplo uma doença incurável, é dar da expressão verbal usando 3 importantes formas, dimensões dessa comunicação. É sermos nítidos, é sermos coesos no diagnóstico, informativos naquilo que eu tenho. Eu tenho que ser direto, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser, vou usar o termo, cirúrgico. Eu tenho que dizer o que eu quero falar. Muitas vezes quando chega alguém lá e eu dou o diagnóstico que morreu, eu tenho que dizer que infelizmente aquela pessoa morreu. Tem um exemplo que é folclórico no Marieta, que um colega nosso foi dar uma notícia de óbito para uma família e falou: olha, o seu familiar ele acabou virando uma estrelinha e foi para o céu. E ela não entendeu. E depois ela voltou no plantão seguinte querendo visitar o familiar, porque ela não entendeu que ele virou uma estrela e foi para o céu, era que ele tinha morrido. Eu tenho que ser nítido na colocação, eu preciso dizer aquilo que aconteceu. Muitas vezes geram muitas dúvidas assim, a pessoa fez um diagnóstico de câncer, e aí eu fico reticente se eu vou dizer ou não. Mas a tua prerrogativa como médico é ser claro àquele paciente. É óbvio que se ele não tem condições, se ele está visivelmente incapaz, existem situações que não. Mas se ele é uma pessoa lúcida, saudável, não no caso, mas inteira, ela tem que saber.
Quem é o maior interessado? Aí eu vou dizer para a família, para a mãe, e não vou dizer para o paciente. Todo mundo está sabendo, menos o paciente. Marido traído. É péssimo. Não. Nós temos que ser nítidos. Nós temos que ser específicos. Eu tenho que dizer aquilo abertamente. E eu devo evitar ser punitivo. Não cabe ao médico punir ou não. Você tem que mostrar o caminho. E, infelizmente, é o paciente, é aquela pessoa que sofreu, que vai ser punido já pela doença. Não adianta falar que ele teve câncer de pulmão porque ele fumou. Mas o senhor está com câncer aqui porque o senhor fumou. Olha, fumou 20 anos, é por isso que o senhor teve. Ele já está penalizado, ele sabe que ele tem o câncer de pulmão porque ele fumou. Não é minha tarefa puni-lo ainda mais, pelo contrário. Nessa hora eu tenho que ter uma atitude, eu vou dizer lá na frente, empática. Eu tenho que entender aquilo. É óbvio que se ele me perguntar se tem relação com aquilo, eu vou ser verdadeiro e vou dizer que sim. Agora, não me cabe puni-lo ainda mais do que ele já está punido pela doença. E nas dimensões não verbais, eu tenho que estar atento a alguns pontos. O primeiro deles é o ambiente. Não dá para eu dar uma notícia de uma doença incurável para uma pessoa em pé no corredor do hospital. Como que ela vai entender aquela condição? Eu tenho que estar num ambiente onde eu consiga que ela me olhe e que eu consiga expressar uma situação. O ambiente é fundamental para uma notícia. Assim como a cinésica, a expressão do corpo. Não dá para eu falar milhares de gírias e esperar de um paciente idoso que ele me entenda completamente. Ou que eu chegue com vestes para uma balada dentro do ambiente de um hospital para dar uma notícia ao paciente oncológico. São coisas que não cabem. Entendo que nós vivemos um outro tempo, mas existem situações que não cabem bem. Não dá para o médico ir atender de bermuda dentro do hospital, isso não pode. Nesse momento, as suas vestes estão dizendo aonde você quer ir. A proxêmica é a proximidade que você vai ter dessa pessoa. Muitas vezes as pessoas te entendem de forma equivocada. O médico ele tem um domínio sobre o paciente de poder se aproximar, muitas vezes de coisas que o paciente não consegue dizer nem para quem ele ama, mas para você médico ele vai conseguir dizer. Então essa proximidade ela tem que ser treinada. Eu preciso me aproximar dele do jeito correto, no limite que ele me permita. Eu tenho também a tassésica, que é o tato. Eu posso tocar o paciente que muitas vezes ele vai se sentir confortado. Os toques nos membros superiores são sempre muito melhores aceitos do que os toques em outras partes do corpo. Eu não posso pegar, mesmo que seja uma senhora, e tocá-la na perna, por exemplo, para dar uma notícia. Muitas vezes isso transmite uma proximidade que eu não tenho. Um limite que ficou estabelecido lá na questão de ser médico. E eu tenho também a paralinguagem. Não é só o que eu digo, é o como eu digo. A forma de falar é tão importante quanto o conteúdo. Mas o que a gente tem que ter em qualquer situação, em qualquer comunicado de uma notícia, é empatia. Então, quando eu me coloco, olho no olho daquele paciente e realmente tenho uma atitude empática, aí eu tenho ótimo resultado. Eu tenho que me colocar no lugar dele, eu tenho que entender a posição dele, para que ele entenda a notícia que eu quero dar. E de uma forma geral, quando eu sou empático, eu tenho a possibilidade de ser verdadeiro. Porque é isso que o nosso paciente espera da gente. Eu posso, muitas vezes, minimizar a informação, mas eu tenho que ser verdadeiro em dizer.
olha, infelizmente é uma doença incurável. Ou, aquele paciente, a sua mãe, o seu pai, ele infelizmente faleceu. Ele morreu. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas tudo foi em vão. Ter atitudes verdadeiras frente ao óbito, eles garantem uma proximidade. Se colocar no lugar do outro, muitas vezes tocá-lo e muitas vezes confortá-lo naquele momento sem dizer nada. São atitudes tão importantes quanto transmitir uma informação. A expressão não verbal é tão importante ou mais do que qualquer expressão verbal. E no óbito isso é muito marcante. Reforçar os atendimentos em relação à sua equipe também o confortam. Porque aquele paciente, embora todos precisem de treinamento para fazer isso, o paciente, o acompanhante, as pessoas, elas estão envolvidas em dois sentimentos que muitas vezes se contradizem: a ansiedade e a culpa, por julgarem que poderiam ter feito diferente. É sábio o médico que consegue perceber isso, que consegue, em poucos minutos, observar essa angústia familiar e, assim, melhorar a condição, transmitir a informação que quer e, de uma forma sensata, conseguir confortar essa má notícia. Só existe um caminho na medicina, é o caminho da verdade. Eu acho que a gente tem que sempre trilhar isso. Cabe ao médico ser o mais verdadeiro possível. Isso é uma coisa que não está no livro. Isso, na verdade, eu particularmente aprendi com meu pai, que sempre me dizia: é melhor eu saber a verdade do que saber uma mentira e depois eu descobrir que foi mentira. É melhor eu saber a verdade, por mais doída que ela seja, por mais ruim que ela seja naquele momento, mas é a verdade. E se é a verdade, a gente vai poder estarmos juntos para vencer aquela barreira. O paciente também espera isso, o familiar também espera isso. Comunicar uma má notícia é uma tarefa de todos nós, sempre. Acho que eram essas informações que eu queria passar para vocês. Espero que vocês convivam um pouco com isso, que deem poucas más notícias, mas sei que isso, se não tivessem feito medicina, seria mais fácil. Mas como fizeram medicina, então vai ser um pouco mais difícil, infelizmente. Obrigado.